Na verdade, eu acho que eram tantos que, justamente por a gente não ter vivendo no mundo corporativo, a gente não conseguia nominar eles. Uhum. Então, é justamente, às vezes, alguém, a gente precisava de alguém que soubesse olhar para o que a gente estava fazendo, entender o que a gente estava fazendo de errado, para daí dizer para a gente, para daí a gente poder melhorar. Então, é uma coisa muito primitiva o que a gente tinha, né? Era 4 anos, mas 4 anos que para crescer seria insustentável, né? Uhum. Eram 4 anos trabalhando no balcão, eram 4 anos sem poder pensar em estratégia, sem Fazer reuniões. fazer reuniões, de Não fazer fato. reuniões. O nosso tratamento, como nós somos irmãs, por muito tempo também foi muito improfissional. Também você entrou para ajudar nesse ponto também. Então, nossa, eram tantas coisas. A gente não tinha processos definidos. A gente. Nossa, isso aqui era. Sim, e é muito engraçado, assim, porque nós trabalhamos aqui, nós temos uma equipe, né, que trabalha com a gente. E quando a gente começou com a Ellen, quando eu falo que era tudo com a voz das nossas cabeças, era mesmo. A gente não tinha cultura da empresa, a gente não tinha valores definidos, apesar de nós termos os nossos valores, mas não tínhamos os valores da empresa. É, não tinha nada. É que parece uma coisa muito boba, né? É. Se não fosse a Ellie falar, vamos ter cultura e valores da empresa, eu ia falar, "Ai, nossa, que chato." Não, e a diferença que isso fez. E é muito engraçado que a equipe que a gente tinha não fazia sentido com os nossos valores também. Quando você começa a buscar pessoas com os mesmos valores que você e que façam sentido e que acreditem de verdade na marca, nossa, a diferença que isso faz. Então, você tá falando dessa equipe nova, né? Entre esses dois caos, pra quem não faz a menor ideia, porque assim, a gente tá falando, eu tenho que me lembrar, né? Que eu sei, mas a galera que tá assistindo não sabe. O que que aconteceu nesses 6 meses, nesse meio tempo? Vocês falaram da cultura e tal, né? Mas assim, só pra galera entender, o que que esse caos, tipo, o que que foi esse processo que a gente tá falando aqui? O que, tipo, highlights, bullet points. Points. Você quer trazer um? Eu tenho um bem claro na nossa vida. Olha, no momento em que a gente olhou e falou, ok, nós vamos ser uma empresa de verdade, nós vamos ter valores, nós vamos ter uma cultura, todas as pessoas que não faziam sentido com a nossa cultura, Que eram todas. que eram, na verdade, todas, olharam e falaram, vão sair. E saíram praticamente todas no mesmo instante. Mesma semana, né? Na Foi. semana. Então, nós passamos de 4 funcionários para um funcionário. E foi muito caótico. É, essa uma pessoa que ficou, na verdade, era a única que tinha valores parecidos com a gente, né? Inclusive, ela tá aqui até hoje, graças a Deus. Né? Voltou Voltou, ela teve que se ausentar por um tempo, né? por conta da família, né? Mas assim, foi um momento de ruptura que a Ellie já tinha avisado. A gente não tinha processos de contratação nem nada. E assim, para trabalhar numa cafeteria, a gente entendia que era muito difícil, e ainda é para contratar pessoas, é, porque é um mix entre a mão de obra especializada e a não especializada, um trabalho temporário e pessoas que querem de fato levar isso para a vida. Então, como a gente não tinha uma. Privilégio, eu acho, por vocês poderem se permitir isso numa empresa que, quem sabe, não tenha, né? Se você for parar para pensar em grandes marcas de luxo, você vai ter uma equipe enorme, você vai ter pessoas cuidando de cada, né, categorias de detalhes. Sim. A gente ainda não tá lá, mas a gente, calma, vamos chegar lá. Mas assim, né, é muito interessante para mim observar que vocês não abrem mão disso. Porque seria algo que, por uma questão de facilidade, processos, que nem você estava falando, seria Sim. tão fácil abrir mão disso, né? Não, muito fácil. E assim, é difícil porque o nível de complexidade aumenta. Sim. Antes, a gente só torrava o café, embalava e fazia café e servia café. Ponto. Sim. Agora tem processo de embalagem, tem processo de logística, tem processo reunião. Eu falo para ele reunião, reunião, não aguento mais reunião. E reunião, 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 reunião.
E lógico que quando a gente se assusta porque não era o que a gente estava acostumada, Sim. quando a gente olha e fala, é isso que precisava, é chato, mas é isso que precisava. Então, até acostumar. E se não tem alguém, porque assim, ó, se fosse só depender da Júlia, aí a gente teria começado e já teria parado, né? Então, quando tem uma mentora, pega na sua mão e fala, vambora, minha filha. Aí o negócio vai, daí engata mesmo, de fato. E daí, o operacional, apagar incêndio, e daí você tenta resolver um problema que você não sabe como resolver, e fica nisso, essa rodinha de rato. Quando a gente começa a estruturar, que é o que a gente tem feito, eu entendo que é difícil porque tira da zona de conforto. Aquilo que você estava acostumado, você vai parar de fazer, Nossa. né? Agora, fazer algo pela primeira vez, especialmente vocês que, né, vocês não tiveram equipe antes desse negócio, vocês não tiveram muitas, nossa, vamos aqui, ó, que nem eu tive, por exemplo, com as minhas outras equipes, né? Vocês não têm essa facilidade, a vida não treinou vocês para isso, né? Óbvio, né? Sei lá, trabalho de escola não é a mesma coisa, né? Então, assim, De fato, não. eu acho muito. Eu fico muito orgulhosa de vocês, de observar que mesmo com essas diferenças que são difíceis, porque elas são exigentes. Não é algo que você olha e fala assim, tá bom, vou aprender a fazer 2 mais 2. Quando você faz uma coisa pela primeira vez, é doloroso, né? É uma coisa que você realmente precisa se dedicar um pouco mais. Então, eu queria perguntar para vocês, pedir para vocês trazerem um pouquinho dessa perspectiva de como que vocês percebem esse crescimento de vocês? Quais as principais diferenças, tipo, dessas da Ju e da Rô, que estão aqui comigo hoje, e de quando a gente começou? O que que vocês sentem que mudou muito desde então? Que vocês se tornaram nesse trajeto?